Boa noite, galera do primeiro ano. Na aula passada a gente assistiu um vídeo do canal Comezaina Sociológica, né, que é um canal que aborda vários temas da sociologia. E o vídeo, que foi parte da atividade, ele tratou, né, da questão de como que a sociologia pode ajudar a resolver alguns problemas que vêm da crise do coronavírus, né? No vídeo lá, o professor ele cita as relações de trabalho, né, a globalização e a família também. Mas antes a gente tem que falar um pouco mais sobre o que significa a palavra crise, né? Crise é algo que não está no andamento normal das coisas, digamos assim, né? E, por exemplo, o sociólogo Emile Durkheim, que é um dos pais da sociologia, ele entendia que o que é normal, né, socialmente falando, é um fato que é encontrado na média das sociedades, né, ou seja, é um fato que acontece com regularidade. A religião, por exemplo, é um fato social que acontece regularmente nas sociedades do mundo, certo? Já para ele, o que é anormal é um fato que é extraordinário e que é eventual. Né? Extraordinário no sentido de que é fora do ordinário, ou seja, fora do comum. Né? E olha só que legal, que para o Durkheim, a ideia de normal é um estado de saúde. Né? E o que é anormal é um estado patológico, de doença. E apesar de Durkheim não ter estudado pandemias, digamos assim, tal como a gente está vivendo hoje, é legal a gente usar esse critério dele para a gente pensar essa crise sanitária que a gente está vivendo aí com esse novo coronavírus, né? Porque para o Durkheim o normal está associado exatamente à forma como a sociedade cria a solidariedade, né? Ou seja, a forma como os indivíduos criam laços entre si, né, para comporem a sociedade. Então, para ele, a sociedade funciona como um todo. Né? Cada parte da sociedade trabalha para nutrir outra parte. Isso chama divisão social do trabalho para o Durkheim. Então, se uma dessas partes, né, não está funcionando direito, existe um problema. Né? Esse é o funcionamento anormal ou doente. Imagine num organismo mesmo. Se o seu pulmão não está funcionando bem, o seu coração também não vai funcionar. Então, a ideia do Durkheim é mais ou menos essa, para a gente pensar aí o que é crise, né, para a sociologia. Então, crise significa geralmente uma ruptura, né, tal como aconteceu em diversos momentos históricos aí que a gente pode lembrar, como por exemplo a crise econômica de 2008. Talvez vocês se lembrem desse papo que foi muito famoso na política econômica mundial. Né? Outro tipo de crise democrática, né, que a gente tem visto muito aí na mídia atualmente. Então, a sociologia se interessa por diversos tipos de crise, essas que são mais gerais, que a gente chama na sociologia de macrosociais. Né? Macro porque elas são estruturais, elas contemplam um âmbito mais geral da sociedade, digamos assim, como a crise econômica. Né? É uma crise macrosocial, porque ela abrange diversos grupos sociais diferentes uns dos outros, como, por exemplo, trabalhadores, patrões e assim por diante, certo? Mas a sociologia também se interessa pelo que ela chama de microcosmos da vida social. Né? Então, se a gente pensar lá em macrosocial, lá em cima, a gente pensar em microcosmos, a gente está pensando aqui embaixo, nessa nossa vivência mais diária, digamos assim, né? São as interações cotidianas, as relações sociais que a gente estabelece na escola, que a gente estabelece em casa, na igreja, e etc. Então, lá no vídeo, né, o professor citou alguma dessas questões que são microsociológicas, digamos assim. E uma delas foi os impactos da pandemia nas famílias. E aí pensando que essas famílias não são somente nossos pais, mães, avós e irmãos, né? Família no sentido de uma instituição, né?
aquele espaço no qual a gente aprende, lá quando a gente é criança, quais são as regras da sociedade, né? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, quais são as punições quando a gente faz alguma coisa que a gente não deveria estar fazendo, né? Em que lugar do mundo que a gente está situado, em que lugar da sociedade a gente se insere. E é na família também que a gente aprende as coisas mais básicas da nossa cultura, né? A nossa linguagem. Então é um espaço de aprendizagem primordial, assim. Então aí pensem comigo, como é que essa fase de isolamento social pode alterar essas relações na família, né? Como é que ela pode trazer um novo normal para as nossas vidas com o fim da pandemia? Como é que a família pode se alterar, né, após todo esse período de convivência muito mais próxima do que geralmente acontece quando a gente está vivendo as nossas vidas normais, né? Quando a gente está no trabalho 12 horas por dia, quando a gente está na escola e a gente não tem tanta proximidade, digamos assim. Então, esse período de isolamento social, ele obviamente afetou de forma brusca a nossa rotina, né? A forma como a gente se relaciona tanto com a família quanto com amigos, alterou também a forma como a gente projeta o nosso futuro, né? Entre outros diversos aspectos do nosso cotidiano. Então, são efeitos que a gente pode sentir também na nossa saúde mental, na nossa relação com os nossos irmãos, com os nossos pais, né? Então, não é raro que a gente ouça sempre relatos de pessoas que estão se sentindo mais tristes, ou mais ansiosas, ou mais preocupadas durante a pandemia, né? Então, pensando aí nessas relações familiares que se alteraram nesse período de isolamento social, a gente pode pensar, por exemplo, na intimidade, né? Como é que fica comprometida essa intimidade dos indivíduos que estão morando numa mesma casa, em contato o tempo todo? Quais alterações que a gente pode perceber? Uma delas que eu posso citar são os laços matrimoniais, né? Vocês viram na TV aí que o número de divórcios aumentou significativamente durante a quarentena, né? Ou seja, são modos de conviver diferente com os seus parceiros e parceiras que modificam a forma como a gente vê esse casamento também, de alguma forma, né? Então, o dado aí, houve um aumento significativo de divórcios, ele é indicativo de que as relações sociais também se alteraram, né? Afinal de contas, as pessoas não se casam e não se divorciam somente por vontade subjetiva, individual. Também tem isso, né? Também existem as emoções, mas existe toda uma preparação social para que a gente se case e não se divorcie, geralmente, né? Então, outro exemplo aí de alteração na família que vem com o isolamento social é a questão da escola que está acontecendo remotamente, né? Às vezes você tem um celular para todos os seus filhos fazerem os seus exercícios, né? Isso é uma alteração da dinâmica. Além de que a escola é um ambiente essencial para a socialização das pessoas, das crianças e dos adolescentes, né? Socialização no sentido de aprender aquelas regras que eu falei lá no começo e também de sociabilidade, ou seja, de interação, né? De conversa. A forma com que nós interagimos agora, que também não estamos na escola, né, diariamente, ela muda, né? Como é que ela mudou para vocês? E, por fim, só para citar mais um caráter aí de mudança, dentro da ideia da escola, é que, além de tudo, você tem um processo de experimentação de ferramentas novas, né? Como é a própria plataforma que a gente está usando aqui, né? O quanto, de fato, isso modifica as relações pedagógicas que a gente tem, né? A aprendizagem, como que a interação face a face é importante ou não para a aprendizagem na escola, né? Aprendizagem conteudística. E, por fim,
eu queria citar aí para vocês a questão, por exemplo, da violência doméstica, né, que está conectada aí aos laços matrimoniais e também a essa mudança nas intimidades e na relação entre pais, filhos e esposas, né. É outro dado que tem sobressaído muito aí é o aumento dos casos de violência doméstica durante o isolamento, né, porque novamente pessoas que antes passavam muito mais tempo fora de casa agora estão em casa, né? E esse dado, mais uma vez, ele revela coisas que estão por trás, né, apenas de violência doméstica, entre aspas, tá? O que poderia estar por trás desse aumento de casos de violência, né? A própria estrutura da nossa sociedade, ela é voltada para um tipo de convivência matrimonial que entende esses casos de violência como normais, né, de um relacionamento entre homens e mulheres. E a importância da sociologia é exatamente desmistificar essas naturalidades da sociedade, né? Muitos desses comportamentos, na verdade, são construções que a gente faz vivendo entre nós, né? Então, aí, para fechar esse vídeo, minha questão que fica aí para vocês é o que seria esse novo normal que a TV também tanto fala, né? Se existe um novo normal, isso significa que o estado que a gente está vivendo aqui agora é considerado diferente o suficiente do estado anterior para ser um novo, né? E ele vai se normalizar ou vai haver outra mudança? O pós-pandemia vai ser diferente do que esse momento de transição em que a gente está ainda aprendendo o que é o isolamento e o distanciamento social, né? Então, fica aí os questionamentos. Façam, por favor, a atividade de hoje, está lá na aba de atividades. Vocês vão ver que eu organizei a aba de outra forma agora. Vocês vão ver lá que tem um tópico chamado aula de hoje, que é onde vai estar o material, esse vídeo, e tem um outro tópico que chama atividades de aprendizagem, que é onde vai estar a atividade de hoje, tá? E uma terceira coisa, também inclui uma chamada, vocês devem ter notado já. Coloquem lá presentes para o dia de hoje, tá bom? Isso aí tem que ser feito preferencialmente hoje, tá? Então, beleza. Boa noite aí para vocês.